Oi, pessoal, eu me chamo Gracilene Félix Medeiros e vou ministrar o componente curricular Literatura Brasileira 2. Vamos aqui apresentar a nossa sala. Então, inicialmente, nós temos as informações de praxe, né? Informações sobre o nome do componente, Literatura Brasileira 2, carga horária, 60 horas, né? Os blocos informacionais que vocês vão encontrar no componente, na sala do AVA, então material didático, vídeo de apoio, atividade da unidade, ok? Abaixo nós temos os avisos, né, que serão um meio de comunicação que nós vamos usar, assim como as mensagens dentro da própria plataforma, dentro do Moodle. Então, vocês podem mandar as mensagens que eu responderei prontamente. Os avisos, eu vou sempre estar postando as informações necessárias para o componente acontecer da melhor forma possível. Na sequência, nós temos o plano de ensino, né, com todas as informações, com todas as propostas apresentadas para este componente, certo? Então, vocês podem acessar o plano para observar, para tirar alguma dúvida. Depois nós temos um cronograma de encontros com todas as nossas datas, né? Os nossos encontros vão ocorrer nas quartas e quintas-feiras, certo? Com a divisão de polos. Então, vocês têm as informações aqui do dia, né? A data também e quais são os polos que devem estar presentes naquele encontro. Assim como vocês também têm o link do Meet para acessar o encontro síncrono. Abaixo do cronograma de encontros, nós temos a orientação das unidades, certo? Esse tópico é muito importante para que vocês possam ter um percurso, né, de estudo, de aprendizagem. Então, aqui tem todo o itinerário que vocês devem realizar dentro de cada unidade. O nosso componente está dividido em 3 unidades, então você tem todas as informações para a unidade 1, as informações da unidade 2 e as informações da unidade 3. Certo? Então, é um ponto bem interessante para que vocês possam acessar. Abaixo, na sequência, nós temos as unidades propriamente ditas, ok? Só um minuto. Então, nosso componente, como eu já falei, foi dividido em 3 unidades. Essas unidades, né, elas vão contemplar os períodos literários que nós vamos estudar. Certo? A disciplina, né, de Literatura Brasileira 2, ela contempla basicamente 4 grandes períodos literários, né, 3 dentro de um período que nós chamamos de época realista, com o realismo, naturalismo e parnasianismo, e um outro período literário que é o simbolismo. No entanto, para a gente iniciar, né, o realismo propriamente dito, a gente precisa fazer um momento de contraposição entre ele e o romantismo, né, porque vem esse processo de transição do romantismo para o realismo. Então, é isso que a gente vai encontrar aqui na unidade 1. Então, do romantismo ao realismo é a nossa unidade 1, que vai do dia 23 de junho a 28 de junho, ok? Então, nós temos aqui os materiais, né, as obras literárias e os materiais teóricos. É importante ressaltar que esse componente ele foi estruturado para a gente partir da obra literária para a teoria, para que vocês possam perceber dentro do texto literário as teorias. Então, no caso, nós temos Senhora, né, enquanto obra literária, e Madame Bovary. Senhora como um marco do romantismo brasileiro e Madame Bovary, que é a obra que inaugura o realismo, certo? Então, inaugura o realismo no mundo. Então, a gente vai observar as diferenças, né, marcantes dentro dessas obras e observando, consequentemente, as características teóricas desses períodos. E aí a gente tem os textos teóricos, né? O romantismo no Brasil, do Cândido, e nós temos também o realismo dentro de história concisa da literatura brasileira. Eu trouxe como suporte, né, para essas obras literárias algumas videoaulas. Então, nós temos videoaula de Madame Bovary e videoaula de Senhora, para que vocês possam acessar para dirimir as dúvidas, se aprofundar mais no texto, enfim, poder, né, ter esse contato com o texto de uma forma mais profunda a partir da videoaula também, certo? E nós também teremos a cartomante
do Machado de Assis. Pois o Machado de Assis, né, é o grande nome da literatura brasileira e ele é o expoente do realismo no Brasil. Então, a gente vai observar dentro de A Cartomante, um conto de Machado de Assis, né, esses elementos que a gente vai fazer durante as aulas, né? Então, a gente vai fazer essa contraposição dentro dessa obra, como observando aquilo que é marca do realismo, aquilo que é diferente do romantismo, aquilo que caracteriza essa obra como uma obra realista. E a análise desse conto, né, A Cartomante, é a nossa primeira atividade. Então, uma atividade virtual, é um fórum que vocês devem, né, inserir, né, um pequeno texto, um parágrafo argumentativo, comentando, né, falando, né, analisando essa obra, A Cartomante, esse conto, e marcando as diferenças pontuais entre o realismo e o romantismo. Então, aqui nós temos, em todas as atividades, nós vamos ter essa descrição do que vocês devem apresentar. Então, vocês devem apresentar no fórum uma análise crítica a partir da leitura do texto A Cartomante. Essa análise deve estabelecer um paralelo entre o romantismo e o realismo, demonstrando as principais rupturas que ocorreram no período do realismo. O comentário deve conter 200 a 500 palavras, então, curto, né, entre 200 e 500 palavras, deve ser estruturado em um parágrafo argumentativo, então vocês vão construir com essa noção, esse gênero, né, um parágrafo argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão. Falando sobre o quê? Sobre o conto A Cartomante, né? Então, a inserção desse comentário no fórum vale 20 pontos. Então, aqui nós temos a data, abre no dia 23 e encerra no dia 28 de junho, certo? Então, aqui vocês vão ter como esse texto vai ser avaliado, quais são os pontos, né? Como é que ele vai ser pontuado. Então, aquele que apresentar uma análise do conto de forma abrangente, estabelecendo uma relação entre o romantismo, uma relação com o realismo bem consistente, fazendo uma relação com o romantismo, ele tem 15 pontos. E nós temos o outro tópico de análise, né, da avaliação, que é a gramática. Então, como é que esse texto foi organizado, se ele tem poucas rupturas, se ele tem um parágrafo que não é truncado, se a organização gramatical se faz presente. Então, isso aqui também vai compor a nota. Então, nós temos aqui como esse texto vai ser avaliado, certo? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas, ok? Então, aqui essa, né, é a nossa unidade 1. Então, voltando para o curso, na sequência, nós temos a unidade 2, que vai ter a mesma base. A gente vai partir do texto literário, base, que no caso do naturalismo, né? Na unidade 2 a gente vai contemplar o naturalismo, é de 30 de junho a 12 de julho. E o texto base do naturalismo é o Germinal de Zola. Então, ele inaugura esse período literário, o naturalismo, certo? E ele vai contrapor, né? Não diretamente o realismo, porque ele vai se aprofundar, na verdade, em relação ao realismo. Então, nós temos características marcantes que perpassam tanto pelo realismo quanto pelo naturalismo, mas a gente vai observar algumas nuances que são diferentes em relação ao naturalismo. E uma coisa interessante é compreender que esses períodos literários, né, dessa época realista, ele traz para o texto literário um contexto social crítico. Então você vai observar aqui uma crítica à sociedade. Então a gente tem uma relação diferente dos outros períodos literários, que tinham as marcas históricas e sociais, mas não faziam uma voz crítica, né, em relação a essa sociedade. Então, a gente tem um marco dentro da literatura com essa época realista. Então, como texto teórico, nós temos realismo, naturalismo e parnasianismo, tá? E temos também Literatura e Sociedade do Antônio Cândido. Por quê? Por conta dessa crítica social que a gente vai observar dentro desses períodos literários. Ok? Temos também uma videoaula, né, para trazer mais informações acerca do germinal, né, da obra. E nessa unidade eu trago para vocês aqueles livros
do cânone brasileiro, né, da literatura brasileira, que compõe esses períodos literários. Então, a gente já viu o realismo, e aí eu trago para vocês agora aqui Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são o marco do realismo no Brasil, né, obras de Machado de Assis, O Cortiço, Casa de Pensão e O Mulato, de Aloysio Azevedo, que são marcos do naturalismo no Brasil. Então, essas obras literárias que eu já apresento para vocês, elas vão ser o objeto do nosso seminário, que compõe a nossa segunda atividade. Então, a nossa atividade 2 é uma atividade síncrona, que vale 60 pontos, e consiste num seminário. Então, vocês vão apresentar, né, essas obras literárias. Como, professora? Ora, nós estamos divididos em 2 dias, né, com grupos de polos. E nós temos um número de alunos. Então, a gente vai dividir, né, nós temos 5 obras literárias e vamos dividir por esse número de alunos, certo? E aí, nós formaremos grupos, cada grupo ficará com uma obra literária para apresentar, certo? Então, como é que essa obra deve ser apresentada? Então, aqui a pontuação máxima. Ele deve ter um domínio do conteúdo, né, que é a própria obra literária e o período literário a qual ela pertence. Deve estabelecer uma relação da obra literária com o período literário que ela está inserida. Então, o aluno deve estabelecer uma relação entre a obra literária pontuada, estudada, e o período literário em que está inserida, destacando para isso o trecho da obra que ratifique traços da escola literária. Então, você vai observar dentro da obra partes que marcam aquele período literário que ela está inserida. Também vamos observar a organização da apresentação e a apresentação de elementos externos, elementos culturais que caracterizam aquele período literário, música, artes plásticas, que tragam informações a mais acerca daquele período literário e daquela obra literária também, certo? Então, a nossa atividade 2 é uma atividade síncrona, que vale 60 pontos, e ela vai ser construída, né, com base na unidade 1 e na unidade 2, porque na unidade 1 a gente vê o realismo e na unidade 2 o naturalismo, e assim a gente observa essas obras que formam, né, o cânone da literatura brasileira, ok? Assim a gente passa para a unidade 3. A unidade 3 nós trazemos o parnasianismo, que ainda faz parte, né, da época realista, mas diferentemente do naturalismo e do realismo, ele não traz mais essa perspectiva de crítica social, de relação histórica e social. Ele tem ele volta-se, né, na verdade, para a construção da literatura como obra de arte. Então, vai ser a arte pela arte, vai ser a busca da estética perfeita. E aqui a gente tem uma influência muito grande da antiguidade clássica, que é algo que perpassa por vários períodos literários. Então, a gente vai ter a presença da antiguidade clássica no classicismo, no neoclassicismo e dentro do parnasianismo de uma forma muito contundente. Além do parnasianismo, nós também vamos ver o simbolismo, que é um período literário que já está fora dessa época realista, certo? Mas que traz características também diferentes do realismo e do naturalismo, né? Obviamente, ele tem não uma visão crítica da sociedade, ele não vai falar desse movimento externo, histórico e social, mas ele vai falar desse homem enquanto uma constituição intrínseca. Então, a gente vai observar marcas de espiritualidade, uma poesia mais voltada para a musicalidade. Então, é uma unidade que a gente vai observar os textos poéticos, né, produzidos nesses períodos literários. Então, a gente tem alguns poemas que vão ser analisados, certo? E temos os textos teóricos, né, parnasianismo e simbolismo, e dentro de História Concisa da Literatura Brasileira, simbolismo, ok? Analisando esses poemas, analisando os textos teóricos, né? A gente tem os marcos, né? Os grandes nomes desses períodos literários. Para o parnasianismo, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, e para o simbolismo, Cruz e Souza e Afonso Guimarães. Então, a atividade dessa unidade consiste na análise de um poema, posto que nós estamos analisando poemas nessa unidade, né? Então, é o poema de Olavo Bilac,
o poema Via Láctea, que deve ser analisado. É uma atividade virtual, vale 20 pontos. E aqui nós temos, da mesma forma que temos nas outras unidades, nós temos a descrição daquilo que deve ser feito, como vocês devem construir esse texto, como ele vai ser avaliado, certo? Então, para que ele seja avaliado e ganhe a pontuação máxima da análise, né? Ele deve analisar o soneto Via Láctea de uma forma abrangente, estabelecendo uma relação do período literário, né? Qual o período literário que ele está inserido, então quais são as características pertinentes, fazendo análise da estrutura. Então, o que é essa análise da estrutura? Aqui tem na descrição. Então, analisar a estrutura do soneto, métrica, rima, ritmo, escansão. Isso deve ser colocado também na resposta. E a outra pontuação, né, que compõe os 20 pontos, é a estrutura gramatical, né, como é que você construiu o seu texto que foi enviado. Então, vocês vão observar toda essa descrição que tem nas propostas de atividade para que vocês possam responder de uma forma mais contundente, de uma forma mais completa e assim alcançar êxito nas atividades, certo? Por fim, nós temos o exame final, para aqueles que não atingirem, né, a nota, não alcançarem o êxito inicial no componente, e esse exame final contempla todas as unidades e consiste, né, em um questionário com questões abertas, discursivas acerca dos períodos literários estudados e questões objetivas, certo? Então, gente, recapitulando. Nosso componente curricular, né, um componente de 60 horas, está dividido em 3 unidades, né, com 2 atividades que são virtuais e uma atividade que é síncrona. Nós vamos estudar o realismo, o naturalismo, parnasianismo e simbolismo, observando a partir das obras literárias a teoria que estrutura esses períodos literários. Então, desde já, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida acerca do nosso componente curricular e que tenhamos um excelente período.